História do Cangaço, Sofrimentos, Crimes e Lutas no Sertão Nordestino Parte 02. Suas ações de roubar, saquear, matar e extorquir eram de caráter imediatista, visando a sobrevivência e a segurança do bando. As evidências indicam que por muitas vezes eles próprios foram agentes de violência e opressão contra o povo. Há relatos de roubos, torturas e estupros praticados por cangaceiros e volantes. Lampião, bem como outros chefes de bandos, mantinham estreitas relações com coronéis e políticos. Para o exemplo clássico desse tipo de bandido seria Robin Hood, ladrão nobre que, segundo a crença, roubava dos ricos e distribuía entre os pobres. Com seus companheiros ele lutava contra as injustiças sociais da Inglaterra medieval. Fato é que há dificuldades entre os historiadores para comprovar sua real existência. Os grupos de cangaceiros eram formados, segundo os pesquisadores, por criminosos violentos e cruéis, que agiam por conta própria e para seus próprios interesses. As injustiças e sofrimentos aos quais a maioria das populações sertanejas estavam submetidas não lhes dizia respeito. Os sofrimentos da vida no cangaço. A vida no cangaço não era nada fácil. A primeira dificuldade que ocorria para quem ingressava no bando era a perseguição da polícia à sua família, para que dissesse informações sobre o paradeiro do familiar cangaceiro. Como eles se tornavam fora da lei, precisava se afastar da família por um longo período. Por vezes sua família era torturada pela polícia. Em depoimento em vídeo, a ex-Vacleto, que entrou no cangaço por ter sido raptada por ele, relatou que seus pais e seus irmãos foram torturados pela polícia para que indicassem seu paradeiro. 25. Os cangaceiros viviam nos matos, nas caatingas por meses e até anos. Sem ter endereço fixo, viviam uma vida nômade, sempre fugindo das volantes. Embora levassem consigo uma considerável soma em dinheiro e joias, fruto dos roubos e extorsões, não podiam usufruir de seus recursos, uma vez que eram procurados pela polícia. Dormiam no chão em barracas improvisadas, vivendo o perigo de picadas de insetos ou cobras. Acordavam muitas vezes sobressaltados com os tiros das volantes. Caminhavam longas jornadas por meio de espinhos, expostos ao sol e à chuva, levando uma pesada carga de armamento, munição e outros objetos. Muitas vezes escondidos, passavam dias sem beber água e se alimentando mal. Eram caçadores pelas volantes insistentemente, o que os obrigavam a estar sempre em movimento. A violência fazia parte do cotidiano do cangaceiro. Quando capturado era cruelmente torturado. Segundo Facó, quando morto em combate tinha a cabeça decepada a golpes de facão, quando aprisionado, era fuzilado sumariamente. Facó afirma que quando o temido cangaceiro rante o assalto à cidade de Mossoró, lugares ermos e fuzilados. 26. Segundo Nascimento, 1998, p. 193, também fora mortos depois têm as dificuldades para as mulheres grávidas, que entram no cangaço a partir de 1930, eram bem maiores. Devido à vida nômade, as longas caminhadas, a falta de amparo médico e os combates com as volantes tornavam o período de gestação muito sofrido. A mãe cangaceira não podia ficar com seu filho no bando. O choro da criança poderia indicar o esconderijo dos cangaceiros às volantes. Acaso ela retornasse para sua família, seria perseguida pelas volantes. Ao nascer, a criança era entregue para familiares, para pessoas de confiança ou para religiosos. Este foi o caso da filha de Lampião e Maria Bonita, Expedita Ferreira, nascida em setembro de 1932, entregue com apenas um mês de vida para um casal de lavradores que já possuía 11 filhos. 27. O mesmo se deu com Silvio Bulhões, nascido em agosto de 1935, filho de Corisco e Dadá. Ele foi entregue para ser criado pelo padre Bulhões, daí seu sobrenome de Santana do Ipanema, Alagoas. 28. Pericaz informa que as duas filhas de Antônio Silvino foram criadas em Recife em um educandário religioso. Pericaz, 2010, p. 47. O cangaceiro Mariano Laurindo Granja, e sua companheira Otília Maria de Jesus, entregaram seu filho para ser criado pelo padre Firmino de Mata Grande, Alagoas. Nascimento, 1998, p. 193. Acontecia também que na pressa para fugir, debaixo de cerrado tiroteio, crianças seriam abandonadas nas caatingas pelos cangaceiros. Chandler, 1981, p. 188. Este fato aconteceu escapar da volante do tenente Noblar. Labareda deixou seu filho, o qual foi recolhido e criado pelo sargento Edgar Rocha, na Bahia. 29.
Por vezes acontecia de cangaceiros deserdarem do bando e retornarem à vida de agricultor em uma outra localidade diferente da anterior, por não suportarem os sofrimentos e os riscos de vida pelos quais passavam no cangaço. 2.5 A religiosidade. A religião é algo marcante na vida do homem sertanejo. Aprendida em casa desde a mais tenra infância, acompanhando procissões, terços e novenas composta de orações, benditos, ladainhas e sortilégios. Essa religiosidade se fazia notar entre os cangaceiros, ao menos no grupo de Lampião. Há diversos relatos de que Lampião rezava costumeiramente pela manhã, ao meio-dia e no final da tarde. Sua religiosidade misturava-se a lendas e superstições. Segundo Macedo, eram muitas as orações de Lampião 27 Soane Mirella, a marca de uma sertaneja. Revista Algo Mais. A revista de Pernamlampião também tinha grande devoção e respeito pelos padres e, por vezes, lhes dava contribuições para auxiliar nas obras das igrejas. Os cangaceiros traziam rosários ao pescoço e orações nos bolsos para os proteger dos males do corpo e da alma. Ainda Macedo afirma, 1975, bentinhos milagrosos, medalhas protetoras. Da empresa Standard Oil Company, ao narrar o assalto que sofreu em Santana do Ipanema pelo grupo de Lampião, em 1926, afirmou que os cangaceiros usavam medalhas do coração de Jesus nos chapéus e traziam pequenos retratos do padre Cícero de Juazeiro ao peito. Chandler, 1981, pp 90-232, destemor diante do perigo. Comentando os costumes sertanejos, Benício afirma que são todos supersticiosos, crédulos, portadores de breves bentos patuás, que os inibem da morte em todas as circunstâncias, rezadores de orações tremendas de futilidades que fazem, acreditam, brandar aos céus, abrirem-se as portas, eles mesmos desaparerem à vista de todos, as armas negarem fogo e terem parte com o diabo. Benício, 1974, p. 11. Aspectos dessa religiosidade também estava presente durante os combates travados com as volantes, quando os cangaceiros gritavam, além de palavrões, nomes de santos. Pericaz, 2010, p. 169, afirma que antes do combate, alguns bandoleiros chegavam a molhar os punhais em água benta para se protegerem, mas era uma religiosidade que não tinha qualquer prática de piedade ou compromisso religioso. Segundo relatos, os cangaceiros pareciam desconhecer atos de clemência e piedade ao infligir castigos extremamente violentos em suas vítimas. 2.6 Crime de honra. Vivendo em comunidades isoladas do sertão e da caatinga, sofrendo privações e diversas dificuldades, o homem sertanejo ia, desde cedo, forjando sua personalidade em meio a sofrimentos, resultado de uma realidade social perversa e de uma educação austera. A oportunidade de uma condição de vida melhor era praticamente nula. Embrutecidos pela dureza da vida, a palavra dada e a família representavam a honra sertaneja. A rigidez em questões de família era algo marcante. Os laços familiares eram alargados através de compadrios. Um compromisso assumido valia o sacrifício que fosse para cumpri-lo. A honra estava acima de tudo, até mesmo da vida. Não poucas vezes dois valentões se matavam na ponta de uma faca ou no cano de uma espingarda, porque se acharam feridos na honra. Este sentimento era muito presente no homem sertanejo. Os cangaceiros, em sua quase totalidade, eram oriundos das camadas mais pobres da sociedade sertaneja, muito embora, segundo Pericaz 30, haja exemplos de alguns cangaceiros de situações econômicas que, se não era abastada, estava certamente acima da média geral. A vingança familiar enlutava muitas famílias. Desaforos, discussões mais ásperas, desavenças por causa de alguns metros de terra, o roubo de algum animal ou a defloração de moça virgem são alguns exemplos de ofensas que custavam a vida do agressor. Macedo afirma um soldado, vingando as afrontas dele a sua irmã. Nascimento, 1998, p. 16, assinala que o menos 1879, por questões de roubo de animal e por ter um parente surrado, envolveu-se em uma briga que culminou com a morte do agressor. Fugindo da justiça e da vingança da família do morto, formou um bando de cangaceiros e andou a desafiar vizinhos de seu pai e de rixas familiares. Entrou para a vida do cangaço. A situação de abandono pelo poder público a que era submetida aquela gente e a falta de justiça eficaz, levava as pessoas a resolverem suas diferenças à base das armas. 2.7 Os coiteiros. Os coiteiros eram pessoas que, por força das circunstâncias, auxiliavam os cangaceirós de diversas formas.
Os fazendeiros de posses que eram coiteiros, muitas vezes se aproveitavam das ações dos cangaceiros para causar danos nos bens dos seus desafetos e adversários políticos, até mesmo o assassinato de pessoas. Outros ajudavam os cangaceiros dando-lhes abrigo, provisões em comida, bebida, dinheiro, além de armas e munições, para não sofrerem represalias de violência contra si e seus familiares, para não ter suas plantações queimadas, seus animais mortos e suas fazendas saqueadas. Havia entre os coiteiros de Lampião autoridades notórias, como o governador de Sergipe, Heronildes Ferreira de Carvalho, que havia sido capitão médico do Exército. Eleito governador após a tomada de poder por Getúlio Vargas em 1930, foi nomeado interventor do estado de Sergipe em 1937. Segundo Nascimento, 1998, p. 243, Heronildes forneceu algumas vezes munição a Lampião, além de cuidar para que a polícia não o incomodasse nas terras sergipanas. Em Aurora, interior do Ceará, Lampião contava com a ajuda do coronel Isaías Arruda, rico fazendeiro do lugar. Na cidade de Bela Vista, atual Serra Talhada, interior de Pernambuco, os cangaceiros tinham como coiteiro Emílio Novaes, próspero fazendeiro da região. Já na região de Serra Grande, Pernambuco, contavam com o apoio do coronel Ângelo Gia, proprietário da fazenda Poço de Ferro. O coronel João Sá de Jeremoabo também prestava apoio ao cangaço. Chandler, 1981, p. 190. Para muitos fazendeiros, negociar com Lampião rurais de roubos e depredações por grupos de cangaceiros. Nascimento afirma que armas e munições procediam da capital baiana destinada aos cangaceiros, por intermédio de prósperos industriais e fazendeiros ribeirinhos que os sustentavam no sertão. Dali, a munição era transportada nas canoas que singravam o São Francisco com destino a Pão de Açúcar, Porto da Folha, Piranhas ou Canindé do São Francisco. Em algum ponto, um coiteiro previamente avisado estava com animais aguardando a preciosa mercadoria 31. Havia também membros da polícia que, cedendo à prática corrupta, vendiam armas e munições 32. A entrega era feita porém, existiam oficiais e soldados corruptos. Por intermédio deles Lampião encontrava a 33. Havia ainda os pequenos comerciantes que, além de serem obrigados a lhes entregar os frutos do seu trabalho, dinheiro e provisões de alimentos, ainda tinham que lhes prestar favores como levar e trazer recados, avisar sobre as volantes, fazer compras de alimentos e entregar aos cangaceiros, dentre outros favores. As pessoas simples também eram obrigadas a ajudar os fora da lei, servindo-lhes de informantes sobre a movimentação da polícia, abrigando-os em suas casas sempre que necessário e auxiliando com os feridos 34. Algumas vezes essas pessoas eram recompensadas em dinheiro ou presentes. Com exceção das autoridades políticas e dos coronéis, todas essas pessoas corriam o risco de serem presas e torturadas pelas volantes, por prestarem serviços aos cangaceiros. Benício Alves nos afirmou em entrevista que sua entrada no cangaço se deu depois que uma volante policial torturou seu pai, arrancando-lhe a barba e as unhas, acusando-o de coiteiro 35. A represália por parte dos cangaceiros também era certa. Quando um coiteiro se recusava a atender a algum pedido dos cangaceiros, sofria as consequências, era espancado ou até morto, tinha seus bens saqueados e depredados. Foi o que aconteceu com o comerciante de algodão Manuel Alves de Medeiros, conhecido como Manuel Tentem, que comercializava algodão para as fábricas de Mossoró. Segundo Nascimento, certa ocasião ele se negou a atender um pedido de dinheiro feito pelo cangaceiro Sabino Gomes a mando de Lampião. Alguns dias depois, Lampião com seu bando encontraram um grupo de trabalhadores que transportavam uma carga de algodão pertencente a Manuel. O capitão Virgulino ordenou que se queimasse toda a carga, além de soltar os animais, em represália por não ter seu pedido atendido 36. Se alguém fosse acusado de ter dado informações à polícia sobre o paradeiro dos cangaceiros, pagava com a vida, sofrendo as mais terríveis crueldades. Foi o que aconteceu com Torquato José dos Santos e seu genro Firmino. O vaqueiro Chico Geraldo, mentindo, os acusou de terem entregue o paradeiro do grupo do cangaceiro Zé Sereno para a volante do sargento Zé Rufino, que culminou na morte do cangaceiro Zeppelin. Sogro e genro foram assassinados na frente de seus familiares com requintes de crueldade 37. O povo simples vivia aterrorizado, acuado sob dois julgos, no dilema de ter que servir a polícia e o de não negar favores aos cangaceiros. De um modo geral, os cangaceiros dispunham de uma eficiente rede de informantes e coiteiros, a qual lhes proporcionava êxito nos delitos de roubo, sequestro e extorsão.
bem como estar informado sobre a movimentação da polícia. Para muitos sertanejos, o cangaço representava uma alternativa de ascensão social. O ganho obtido com as práticas ilícitas dos cangaceiros lhes proporcionava uma obtenção de poder aquisitivo que um trabalhador rural jamais conseguiria ter através do trabalho no campo. Por isso, os sertanejos pobres tinham pelo cangaço um sentimento misto de medo e admiração pela fama de destemidos que tinham, pelo dinheiro que possuíam, pela vida de aventuras e a coragem que tinham em desafiar os coronéis fazendeiros e as autoridades policiais. 2.8 Crimes do cangaço. O cangaço, originário de uma realidade social cruel e opressora, tinha violência e o cidade de Recife em 1786, foi preso e enforcado 38, desde Jesuíno Brilhante, Jesuíno Alves de Melo Calado, morto em combate com a polícia em 1879, desde Antônio Silvino, Manuel Batista de Moraes, que após ser baleado pela polícia em 1914, ficou preso por 28 anos em Recife, vindo a falecer em 1944 com 79 anos de idade. 39, desde os primos Sinhô Pereira, Sebastião Pereira e Silva, e Luiz, Padre Luiz Pereira Jacobina, que em agosto de 1922 abandonaram o cangaço, por aconselhamento do padre Cícero Romão, de Juazeiro 40. A partir de Lampião, início dos anos de 1920, os cangaceiros passaram a agir com maior violência e crueldade, mesmo contra pessoas de comunidades pobres, espalhando muito mais terror e morte pelo sertão nordestino. Muitos foram os crimes cometidos pelos cangaceiros: roubos, sequestros, extorsões, estupros, assassinatos, destruição de plantações e rebanhos de animais, espancamentos, incêndios, castrações. 41, mulheres marcadas com ferro em brasa no rosto e em outras partes do corpo, aplicação de pancadas com uma espécie de palmatória, enfim, a lista é enorme. Muitos crimes foram cometidos com requintes da mais horrenda crueldade. Segundo os registros feitos por pesquisadores com pessoas que de alguma forma participaram do cangaço, seja como cangaceiro, coiteiro, amigo ou parente de cangaceiro, militar que os perseguia ou até mesmo sobrevivente de seus atos criminosos, é impressionante o nível de violência utilizada por esses homens. Seus atos violentos os tornavam surdos aos gritos de dor e desespero de suas vítimas. O sangramento era prática comum. Consistia em enfiar um enorme punhal, com mais de 30 centímetros de comprimento, na fossa clavicular esquerda do supliciado. A lâmina atingia o coração e o pulmão, causando um forte esguicho de sangue ao ser retirada. 42. Os cangaceiros matavam por vingança ou a mando dos coronéis. Outras vezes era por pura perversidade. Muitas de suas vítimas eram pegas em tocaias nas estradas. Também matavam policiais das volantes quando em confronto. Esses eram mortos de forma bárbara e cruel. Quando num ataque surpresa eram sorrateiros como gatos, passos leves, rosto sério, arma em punho. Parecia surgirem do nada e de repente já dominavam todo o ambiente. Também era famoso por marcá-las no rosto e em outras partes do corpo, com ferro em brasa a homens velhos e até crianças, aplicando fortes pancadas nas mãos de suas vítimas. 43. Figura entre os mais cruéis e perversos cangaceiros do primeiro escalão do grupo de Lampião. Corisco nasceu em 10 de agosto de 1907 em Matinha de Água Branca, atual cidade alagoana de Água Branca. Tendo servido ao exército em Aracaju-se, participou de um fracassado motim contra o governo em julho de 1924. Fugindo para não ser preso, foi morar em Lagoa do Monteiro, na Paraíba. Ao se envolver numa briga durante uma festa popular, assassinou um homem e fugiu para a fazenda de seu patrão, o qual lhe aconselhou a se entregar, prometendo ajudá-lo. Ao se entregar, foi condenado a 15 anos de prisão por um júri popular. Após fugir da cadeia para não ser morto, ingressou no bando de Lampião em 1926. Devido à sua força, valentia e liderança, logo se destacou no grupo, motivos pelos quais Lampião o tornou um subchefe do grupo 44. Em setembro de 1931, na fazenda Bom Despacho, na Bahia, Corisco e seu bando capturaram Herculano Borges de Sales, subdelegado de polícia, o qual 4 anos antes, juntamente com seus ajudantes, o haviam espancado, período em que Corisco se afastou do cangaço e foi viver como feirante. Ele atribuía a Herculano as torturas que seus familiares sofreram nas mãos das volantes policiais e seu retorno à dura vida de cangaceiro. Após ser amarrado em uma árvore de cabeça para baixo, Herculano teve sua pele arrancada em forma de tiras por Corisco que, com uma faca, lhe causava os mais atrozes sofrimentos.
Borges teve seus pés e mãos decepados a golpes de facão enquanto ainda estava vivo. Após sua morte, seu corpo foi esquartejado e pendurado em estacas de cerca 45. No ano de 1928, segundo o depoimento de Dada, Corisco a raptou de sua família, quando ela tinha apenas 13 anos de idade. Isso se deu por causa da acusação de que seu pai havia delatado alguém da amizade de Corisco à polícia. Ela sofreu violência sexual e foi obrigada a viver como sua companheira 46. É bem verdade que os anos de sofrimento na vida do cangaço fizeram nascer entre os dois um sentimento de amor e cumplicidade que duraria por toda a vida do casal. Além de roubos, assassinatos, sequestros, espancamentos e tantos outros crimes. Corisco também foi o responsável por uma das mais sangrentas e covardes chacinas cometidas por cangaceiros. Após a morte de Lampião na grota de Angicos em Poço Redondo, em 28 de julho de 1938, em uma emboscada da polícia alagoana, Corisco, incentivado por Jossa Bernardes, um escoiteiro, partiu em busca de vingança. O alvo era Domingos José Ventura, vaqueiro da fazenda Lagoa dos Patos, de propriedade do coronel Antônio José de Brito, avô de Cira Brito Bezerra, esposa do tenente João Bezerra. Jossa Bernardes, um dos responsáveis pela descoberta do esconderijo de Lampião, apressou-se em incriminar Domingos, coiteiro de Corisco, no intuito de se livrar da fúria assassina do cangaceiro. Era um dia de terça-feira, 3 de agosto de 1938, a apenas 6 dias do massacre de Angicos, quando Corisco chegou à casa de Domingos. Numa sequência de ações violentas, foram espancados e tiveram as cabeças degoladas ainda em vida Domingos José Ventura, sua esposa Guilhermina Ventura e seus filhos Manuel, Odon José e Valdomira. Suas cabeças foram colocadas em um saco e enviadas à cidade de Piranhas, aos cuidados do tenente João Bezerra ou, na ausência desse, ao prefeito João Correia de Brito. A fazenda Lagoa dos Patos ficava a cerca de 5 quilômetros de Piranhas. Segundo Melo, 2019, pp. 278-280, o vaqueiro João Crispim de Moraes, da fazenda Pedrinhas, foi encarregado de entregar a macabra 47 outro exemplo de criminoso, considerado por pesquisadores do cangaço como frio e cruel, foi Santílio Barros. Se do bando de Lampião para visitar a família e ao retornar, ele havia assassinado a avó, 2 tias, 4 irmãos e 2 primos, 48 estupros, assassinatos e extorsões. Em setembro de 1925, em uma localidade chamada Serra do Gavião, em Pernambuco, depois de um violento confronto com a mesma volante que havia meses antes, Lampião e seu bando levaram a melhor ao final da batalha. Segundo Nascimento, 1998, p. 64, os cangaceiros obrigaram os policiais feridos a cavarem suas próprias covas para em seguida os decapitar. Houve casos em que vários membros de uma mesma família foram assassinados. Foi o que aconteceu com a família de Manuel Gilo, da cidade pernambucana de Floresta, em agosto de 1926. O ataque dos bandos de Lampião e de Horácio Novaes, Horácio Cavalcante Albuquerque, deixou um saldo de 12 mortos, entre familiares e empregados, contando ainda com vários feridos 49, que era cunhado de Zé Sereno, subchefe no grupo de Lampião. Zé Vaqueiro, trabalhador da fazenda Paus Pretos, em Sergipe, foi barbaramente espancado e obrigado a deitar sobre espinhos pelos cangaceiros Juriti, Sabiá, Mergulhão, Balão e Marinheiro. Segundo Nascimento, 1998, p. 235, logo após, ele foi pendurado de cabeça para baixo em uma árvore e alvejado por tiros. Seu corpo foi colocado sobre um monte de espinhos e queimado. Lampião Virgulino Ferreira da Silva, assim como seus asseclas, praticou os mais diversos crimes: roubos, assassinatos, espancamentos, sequestros, extorsões, incêndios, depredação de propriedades, sangramentos, amputação de orelhas e até marcou pessoas com ferro em brasa, segundo o relato de Nascimento, 1998, p. 201, fontes, 1988, p. 215 nos informa que em abril de 1931, Lampião capturou José Pequeno, um suposto delator, no município de Uauá-Ba. Ele foi despido e sangrado em praça pública 50. Chefe supremo do cangaço, Lampião gozava da proteção de políticos, ricos fazendeiros e muitos militares, com os quais ele tinha relações de negócios, armas, munições, comida e abrigo. Também contava com uma vasta rede de coiteiros, como já citado anteriormente, que o mantinha informado sobre a movimentação das volantes.
Segundo o relatório do inspetor Rafael Espínola, na vila de Curaçá, na Bahia, distante 20 léguas de Juazeiro, Lampião matou 15 pessoas, entre elas um escrivão, o qual foi morto com extrema crueldade na frente da esposa e dos filhos 51. Seu grupo praticou uma série de crimes na fazenda Campos Novos, em Porto da Folha-se. Amarraram o proprietário da fazenda, José Catende, renderam todos os homens e estupraram em torno de 15 moças, além de obrigar seus pais e irmãos a dançarem durante toda a madrugada com as vestes femininas daquelas moças. Após Catende ser obrigado a presenciar toda essa sequência de horrores, foi arrastado por cavalo sobre o solo endurecido e pedregoso da fazenda. Todo escoriado, foi em seguida apunhalado várias vezes por criança, que ainda degolou sua cabeça e esquartejou seu corpo, deixando as partes penduradas nos galhos das árvores 52. Com esses relatos percebemos o quanto o cangaço extrapolou as questões relacionadas às revoltas sociais, aos sofrimentos causados pelas secas e às situações de pobreza extrema. Durante as 3 primeiras décadas do século XX, tornou-se uma questão de grave desordem social, acompanhada de muita violência, desestruturação nas oligarquias existentes, causando êxodo rural em muitas fazendas, além de deixar muitas famílias enlutadas. Os jagunços que antes estiveram a serviço dos coronéis, acatando suas ordens, por vezes criminosas, suportando seus abusos de poder e sofrendo explorações, vivendo sob sua autoridade de ferro, agora revoltados já não reconheciam patrão, tornaram-se seus algozes. Segundo Melo, o cangaceiro passou a constituir um poder paralelo ao poder do coronel 53. Cegos e insensíveis à dor alheia, castigavam inocentes e culpados sem distinção nem piedade. Tornaram-se em ameaçadores delinquentes que as elites nordestinas ajudaram a criar. 2.9 A mulher no cangaço. Muitas mulheres sertanejas dos anos 1920, segundo Pericaz, 2010, p. 43, se casavam com 12 anos de idade. Para essas praticamente não havia adolescência. Entre 13 e 15 anos já era mãe. Seus afazeres diários consistiam em cuidar dos filhos e do marido, cuidar da casa, carregar água, fazer comida, lavar trouxas de roupas no rio, que nem sempre ficava perto de casa, trabalhar na roça, entre outras obrigações. Era pouca ou quase nula a autonomia da mulher em relação às determinações sobre sua vida e seu destino. Numa sociedade marcantemente patriarcal, a imposição social lhe levava a obedecer às ordens dos pais e irmãos, e no casamento, ao marido. O casamento intrafamiliar era comum, primos casavam-se com primas ou ainda tios com sobrinhas. Numa região onde o analfabetismo era grande e as escolas raras, não era comum que as filhas do sertão frequentassem escolas. Para os meninos, estudar era algo raro. Para as meninas, dentro da concepção sertaneja, isso significava promiscuidade. Isso explica em parte o porquê das mulheres não serem alfabetizadas. A mulher entra no cangaço em 1930 com Maria Gomes de Oliveira, conhecida como afirma que Maria Bonita, nasceu em março de 1911, na fazenda Malhada da Caiçara, na Bahia. Era filha de José Gomes de Oliveira e de Joaquina Conceição Oliveira. Melo, 2019, p. 155, por sua vez, afirma que sua mãe se chamava Maria Joaquina da Conceição. Eles eram conhecidos como Zé de Felipe e Maria de Déia. Percebemos que há aí uma certa discordância entre os pesquisadores. Porém, na sua maioria, os historiadores concordam que sua mãe era conhecida por Maria de Déia, mesmo nome como era chamada Maria Bonita. O nome faz referência ao de sua mãe, costume muito comum no sertão daquele período, em que se atribuía aos filhos o sobrenome do pai ou da mãe. Quando Maria Bonita se juntou com Lampião, estava com 19 anos incompletos e já era casada com o sapateiro José Miguel da Silva, conhecido como José de Neném, e morava em Santa Brígida, BA. Ao que parece, a vida conjugal não lhe fazia realizada 54. Após a entrada de Maria Bonita, várias outras mulheres ingressaram no cangaço. Os motivos eram os mais variados. Procedentes de famílias humildes, elas eram atraídas por uma vida de fartura e riqueza, prometida pelos companheiros, pela coragem que o cangaceiro demonstrava ter, por uma maior liberdade e vida de aventuras, aspirações próprias da juventude, lembrando que os cangaceiros eram na sua grande maioria jovens. Vale ressaltar também que a mulher naquele período vivia uma vida rotineira, reclusa ao lugar onde morava, sem uma oportunidade de conhecer novos lugares. Outras já namoravam com o cangaceiro, mesmo sem o consentimento dos pais. Foi o entrar no cangaço. Outras foram obrigadas a entrar.
Dadá, companheira de Corisco, foi raptada por ele por questões em que seu pai foi acusado de ter deletado à polícia alguém do ciclo de amizade de Corisco. O cangaceiro levou a filha. Era uma maneira de castigar o pai. Dulce, após participar de um baile com outras moças da localidade onde morava, ao término do baile, foi impedida de voltar para casa pelo cangaceiro criança, que a obrigou a acompanhá-lo, tornando-a sua companheira. A cangaceira Sila tinha 13 anos de idade quando foi raptada em sua cidade o chefe de grupo de cangaceiros, em 193.655. Houve casos em que o casal continuou a viver juntos até bem velhinhos, como Cangaço, eles foram viver em Belo Horizonte. MG e lá permaneceram juntos até junho de 2008, quando ela faleceu com 93 anos. Ele veio a falecer em setembro de 2010 com 100 anos. Sila viveu com Zé Sereno por 45 anos, quando ele faleceu aos 67 anos em 198.156. A presença feminina consistiu numa mudança em relação ao comportamento do grupo, contribuindo para diminuir o ímpeto violento dos cangaceiros, sobretudo a violência sexual cometida por eles, além de melhores hábitos de higiene entre eles. Também vidas foram salvas com a mediação das mulheres. Quando Corisco assassinou Domingos Ventura e sua família para vingar a morte de Lampião, 3 dos 7 filhos foram poupados, Antônio, Silvino e Carmelita. Graças aos pedidos de Dadá, Melo, 2019, p. 279. O castigo de castração também quase foi erradicado devido aos pedidos de Maria Bonita Lampião. No bando, as mulheres faziam tarefas domésticas como qualquer outra dona de casa, cozinhavam, muito embora essa fosse uma tarefa feita quase sempre por homens. Lavavam roupas e pratos, cuidavam da limpeza e organização da sua tenda, eram parceiras de seus companheiros. Os outros cangaceiros as respeitavam. Isso era como um código de conduta que os chefes de bando exigiam de seus comandados. Seus companheiros lhes davam presentes como joias, perfumes e roupas, fruto dos roubos cometidos. A traição era punida com a morte. 57. As mulheres no cangaço não participavam dos assaltos às cidades ou dos combates com as volantes, só quando em perseguição. Dadá foi exceção. Combateu ao lado de Corisco e até comandou cangaceiros. Quando ele foi ferido no braço, a polícia dificuldades no combate ao crime. O cangaço era responsável por muitos prejuízos econômicos e desordens sociais. Plantações eram queimadas, rebanhos eram dizimados a tiros, fardos de algodão eram destruídos, assim como outras mercadorias. Lojas comerciais eram queimadas, feiras e comércios locais prejudicados. Muitos moradores de fazendas abandonavam suas terras ou as vendiam barato, com medo dos constantes assaltos dos bandidos, cada vez mais violentos e ávidos por dinheiro e joias. 59. O banditismo representava um fator a mais a enfraquecer a já fragilizada economia nordestina. Os cangaceiros saqueavam e destruíam as coleterias do governo, que em muitas cidades já tinham um baixo faturamento, Leal 2012 p. 151, prejudicando assim a arrecadação de impostos. 60. O acesso às cidades interioranas, longe dos grandes centros, era difícil. As péssimas condições de transporte de muitas estradas deixavam várias comunidades isoladas, e esse isolamento facilitava a ação dos bandidos. A construção de linhas férreas da Great Western, a instalação de agências dos Correios, a expansão das comunicações telegráficas, a abertura de novas estradas, facilitando o melhor fluxo de automóveis e de animais de carga, eram avanços consideráveis e se tornavam importantes aliados na luta contra o cangaço. Como estratégia de combate, os cangaceiros dificultavam a abertura de estradas e a implantação das redes do telégrafo nas pequenas cidades e vilarejos. Interessava-lhes que essas comunidades permanecessem isoladas, dificultando a comunicação entre elas e a ação policial. Várias foram as ações criminosas contra a chegada desse desenvolvimento. Antônio Silvino arrancava os trilhos dos trens e perseguia operários e engenheiros que trabalhavam na ferrovia. Há relatos de que Lampião e seu bando destruíram os fios das redes de telefonia e telégrafo antes de invadir e saquear cidades. Isso aconteceu em Souza, município do Sertão Paraibano, em 1924. Também em Nossa Senhora das Dores, em 192.961. Segundo Pericaz 2010, p. 37, trabalhadores contratados para a construção de açudes e estradas eram perseguidos pelos cangaceiros.
Macedo, 1975, p. 180-181, nos informa que Lampião assassinou um grupo de homens que trabalhavam na construção de uma estrada na localidade de Carro Quebrado, entre Chorrochó e Barro Vermelho, na Bahia. Ainda assassinou o filho de uma viúva, também trabalhador da mesma obra. Para as autoridades, era necessário ações mais enérgicas no combate ao banditismo. Essas ações, no entanto, custavam caro aos já sacrificados cofres públicos. Além das melhorias já citadas, se fazia necessário organizar grupos de homens armados, as chamadas volantes, equipá-los com fardamentos, armas, munições, cavalos para montaria, salários para soldados e oficiais, alimentá-los, acomodá-los em quartéis, além da construção de cadeias para colocar os detentos. Essas ações requeriam muitos recursos. Existiam também outras dificuldades que precisavam ser superadas: a interferência dos coronéis nas forças policiais, a corrupção dos oficiais, como dito anteriormente, eles vendiam armas e munições para os cangaceiros, a falta de recursos para atender às demandas, a inércia da justiça para punir os criminosos e seus apoiadores, como também para punir os graves excessos cometidos pela ação policial. A polícia não tinha condições de fazer um policiamento adequado. O baixo efetivo policial nas pequenas cidades e vilarejos favorecia a ação de criminosos. As condições de trabalho da polícia eram as mais precárias possíveis, delegacias em péssimas condições de estrutura, armamento velho e ultrapassado, falta de contingente policial para uma ação preventiva contra os criminosos, soldados mal treinados, não alfabetizados e recebendo baixos salários, condições inadequadas de estradas e meios de transporte. A promoção das patentes hierárquicas se dava mais pela compra e pela indicação, e em algumas vezes pela bravura do indivíduo. Um exemplo disso foi a promoção de Zé Saturnino, conhecido inimigo de Lampião, que mesmo sendo um civil foi promovido a sargento pelo Major Teofanes Ferraz Torres, oficial responsável em Vila Bela. O mesmo que capturou Antônio Silvino em 1914, nascimento, 1998, p. 45. Saturnino era fazendeiro e casado com uma moça da família Nogueira, família de grande prestígio e influência naquela região. Sua condição social foi decisiva na conquista da patente 62. Outro exemplo é o do pernambucano José Osório de Farias, o conhecido Zé Rufino, um dos mais temidos caçadores de cangaceiro. Ele foi soldado da tropa do tenente Liberato de Carvalho, nascimento, 1998, p. 197. Era conhecido pela coragem, pela capacidade de liderança, pelo conhecimento que tinha dos sertões, pela habilidade no trato com os sertanejos e, sobretudo, pela astúcia e determinação nas lutas contra os cangaceiros. Não poucas vezes, reconhecidos delinquentes eram recrutados para aumentar o contingente policial. Essa prática foi utilizada várias vezes ao longo da nossa história. Durante a Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870, segundo Priori, 2016, p. 194, as prisões foram esvaziadas e os presos enviados à guerra. Durante a Grande Seca ocorrida entre 1877 e 1879, vários bandós de retirantes famintos praticavam saques, roubo de gado, devastação de lavouras, dentre outros crimes no Vale do Cariri. João Calangro, conhecido chefe de cangaceiros, juntamente com seu bando, foram chamados para combater as desordens sociais e manter a ordem pública. A convite das autoridades locais, nascimento, 1998, pp. 64-65. Clementino Quelé, Clementino José Furtado, cangaceiro do bando de Lampião, tornou-se sargento da Polícia Paraibana e chefe de volante 64. Nascimento, 1998, p. 101. 207, afirma que Zé Calu, famigerado criminoso, foi convidado para lutar contra os cangaceiros. A pedido do então tenente José Lucena, com a Lampião foi convocado em 1926 pelo deputado federal Floro Bartolomeu da Costa, com a mediação do padre Cícero Romão Batista de Juazeiro, a fazer par para fazer frente contra a coluna Prestes 65. Toda essa carência dificultava uma ação policial mais ostensiva contra os criminosos e mesmo a prisão e punição desses criminosos. Houve casos em que alguns indivíduos fizeram o caminho inverso, eram soldados do exército ou pertenceram à força pública e alguns anos depois, pelos mais variados motivos, tornaram 1922, quando deixou a polícia e entrou no Grupo Exército. O primeiro serviu em Pernambuco, tendo sido corneteiro.
Os outros dois, quando soldados do exército durante o início dos anos 1920, chegaram a participar do movimento tenentista em 192.466. 3.2 As volantes eram compostas por homens armados, contratados pelos governos estaduais ou por fazendeiros, as volantes particulares. Esses homens tinham poderes de polícia, com a finalidade de combater, de forma mais ágil e com maior mobilidade, criminosos que agiam em bandos e se escondiam nas caatingas. Seus membros não eram necessariamente militares e eram recrutados de forma voluntária. Muitos sertanejos ingressavam em suas fileiras por necessidade de trabalho. Dada a escassez de trabalho, as volantes eram vistas como oportunidade de ascensão social. Como vimos acima, dependendo da bravura do indivíduo, e mais ainda se ele matasse um cangaceiro famoso, ele poderia ser promovido dentro da hierarquia da polícia. Como exemplo temos Zé Rufino, que chegou à promoção de coronel. Após terminar a campanha contra os cangaceiros, ele comprou fazendas em Jeremoabo, BA, tornando-se comerciante de gado 67. Um outro exemplo é o soldado santo, Sebastião Vieira Sandes. Segundo Melo, 2019, p. 19, foi ele quem deu o tiro que matou Lampião. Após as mortes em Angicos, Santo passou a fazer parte da guarda pessoal do interventor em Alagoas, Osman Loureiro de Farias, em 1938, com a indicação do aspirante Francisco Ferreira de Melo. Um outro aspecto que podemos observar é que, com um soldo baixo e de pagamento irregular, os soldados se apossavam dos pertences dos cangaceiros mortos como uma maneira de compensar o baixo salário. É sabido que os bandoleiros levavam consigo considerável soma em dinheiro e joias. Pericaz afirma que houve situações em que, na pressa de se apossar de anéis, os soldados decepavam os dedos e até as mãos dos mortos, para em outro momento retirar seus anéis 68. Melo, ao contrário, afirma que ao final da década de 1920, o salário pago às volantes era até bem atrativo. Segundo ele, o governo de Pernambuco pagava R$117 mil por mês a um soldado de volante. E a volante que, vinda de um outro estado, entrasse na Bahia para lutar contra os cangaceiros, cada soldado receberia, a título de gratificação, R$150 mil. Para se ter uma ideia do poder de compra que alguém teria com um salário desse naquele período, Melo faz algumas comparações. Fazia-se uma feira sortida com R$4 mil. Um burro de sela bom de passada custava R$80 mil. Uma vaca de leite 90. Um boi 100. Nos preços da guerra, um punhal grande, 3 palmos, cabo e bainha de níquel, saía por R$50 mil em Santana do Ipanema. Um rifle norte-americano novo, 200, 2019, p. 173. Essas informações indicam que o salário de um soldado volante dava, de modo razoável, para um cidadão sobreviver com sua esposa e filhos. Macedo, ao narrar um episódio ocorrido nos anos de 1920, envolvendo um certo sargento da polícia pernambucana chamado Optato Gueiros, parece indicar que o salário pago pela polícia era baixo. O ocorrido se passou quando o sargento, de passagem com sua jovem esposa para Bom Conselho, abrigou-se na casa de Decinhá, uma senhora viúva, familiar de Sinhô Pereira, chefe de bando de cangaceiros. De madrugada, Sinhô Pereira chegou na casa com seu bando, no qual estavam como seus subordinados os irmãos Antônio, Livino e Virgulo, o Lampião. Em conversa pacífica com o sargento, alguém perguntou quanto era seu ordenado. 95 mil. São pais de famílias pobres, vivendo miseravelmente de seus insignificantes ordenados. 69. Nascimento também comenta sobre os baixos salários pagos às volantes. 1998, p. 35. Chandler, 1981, pp. 58. 154. Afirma que o soldo pago às volantes era escasso e irregular. Esses relatos trazem um questionamento em relação aos salários pagos às volantes e parecem indicar que tais salários eram baixos. Ainda o baixo efetivo policial também é uma indicação de que o salário não era tão atrativo. O Jornal de Alagoas, em sua edição de 28 de agosto de 1982, trouxe uma interessante gastos dispendidos pelos estados nordestinos no combate ao banditismo. Barbosa afirma que as despesas giravam em torno de 20% das rendas orçamentárias. Enormes somas em dinheiro eram destinadas à luta contra o cangaço, durante a segunda metade da década de 1930. Apesar dos esforços, as tropas volantes, segundo Barbosa, era desassistida de recursos, com soldados maltratados e maltrapilhos, que cometiam saques nas vilas e fazendas, tal qual bandidos.
A matéria traz um questionamento em relação às boas condições financeiras dos oficiais de polícia daquele período, o que contrastava com seus baixos salários, indicando uma possível corrupção entre os oficiais e outras autoridades 70. Como já mencionado, dada a necessidade de trabalho, o ingresso em uma volante trazia a oportunidade de se efetivar no serviço policial e conseguir galgar algum posto na hierarquia, além da possibilidade de se apropriar dos pertences de algum bandoleiro morto. Há relatos em que vários membros de uma mesma família ingressaram nas fileiras de uma volante. Um exemplo é a volante de Clementino Quelé, que tinha vários de seus parentes. Melo, 2019, p. 103. Também o Comerc Bando de Corisco e solto sob avultada soma em dinheiro, organizou uma volante particular, da qual faziam parte 3 dos seus filhos Nascimento, pp. 173, 174. Esse trabalho tinha riscos e sacrifícios bem reais. Percorrer caatingas e sertões, enfrentando uma natureza inóspita à procura de bandoleiros, não era uma tarefa fácil. Muitas eram as dificuldades enfrentadas. As volantes não possuíam cavalos nem burros e andavam a pé por longas distâncias, por vezes semanas seguidas, com poucas horas de descanso e sem uma alimentação adequada. As estradas e os caminhos pelas caatingas muitas vezes não davam condições de fazer uso de animais de carga. Durante o verão o sol era escaldante e no inverno, rios cheios, caminhos lamacentos e atoleiros dificultavam o trajeto. O esforço físico exigido dos integrantes de volantes era enorme. Muitas vezes, depois de muitos dias de caminhada, chegavam aos vilarejos e pequenas cidades esfomeados, sedentos, sujos, estropiados e até feridos. Assemelha a um cortejo macabro, perdido na solidão insuportável da se ainda havia o risco de morrer por tiros ou por punhaladas, quando no combate com os cangaceiros. Durante o período em que Lampião esteve como principal líder cangaceiro, de 1922 a 1938, muitos soldados e oficiais de volantes perderam a vida em combate. A prática da degola Essa prática foi muito utilizada durante a Revolução Federalista, ocorrida nos primeiros anos da República, fevereiro de 1893 a agosto de 1895. Na crise política que se formou entre o então presidente do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilho, representante do governo de Prudente de Moraes, e seus opositores, liderados por Gaspar da Silveira. Estes não aceitavam o governo de Castilho, além de pleitar mais autonomia diante do poder da nova república. O conflito envolveu o Rio Grande do Sul, a Santa Catarina e o Paraná. Houve lutas extremamente sangrentas e de ambos os lados pessoas eram degoladas a centenas. Segundo Priori 2017, pp 26-27, ao final do conflito, que terminou com um acordo de paz na região, mais de 10.000 pessoas estavam mortas, milhares de pessoas feridas, campos de plantações e de pecuária devastados. Nas lutas entre volantes e cangaceiros, cortar a cabeça de um bandoleiro morto era prática comum. Era uma forma de mostrar que o indivíduo realmente havia sido morto. Por outro lado, era muito mais prático para os soldados levarem a cabeça, dentro de algum recipiente com cachaça ou pó de serra, impermeabilizado com folhas de bananeira, conforme nos informa Melo 2019, p. 208, para conservá-la, a ter que levar todo o corpo. As dificuldades de transporte seriam enormes. A polícia, através dessa prática, tinha a intenção de intimidar outros cangaceiros para que desistissem daquele tipo de vida. Segundo Melo 2019, p. 93, o soldado volante José Caetano de Melo, em junho de 1900, sangrou com punhal 11 cangaceiros do grupo de Antônio Silvino, na Paraíba. Em entrevista, o então coronel Zé Rufino afirmou que, sob suas ordens, os soldados sangravam os cangaceiros feridos e os decapitava em seguida 71. Vale lembrar que também os cangaceiros praticavam a decapitação de policiais, também soube-se qual cangaceiro havia morrido. Pericaz afirma que a degola virou moeda de troca. Se um cangaceiro degolasse um outro comparsa e apresenta-se sua cabeça às autoridades, teria seus crimes perdoados pelo governo, ganharia uma recompensa e ainda teria garantia de vida 72. Na prática isso não era uma constância. Nascimento afirma que a polícia matou vários cangaceiros que se entregaram. 1998, Alagoana de Pão de Açúcar. Em setembro de 1938, levou a cabeça para as autoridades policiais alagoanas, no intuito de receber o perdão por seus crimes. Segundo Bonfim, 2015, pp 53, 55, o tenente José Tenório Cavalcante efetuou sua prisão.
conduzindo-o para o quartel do 2º Batalhão de Polícia de Santana do Ipanema. Barreira permaneceu preso por 4 anos e 6 meses. A violência policial era comum a polícia cometer atos violentos contra a população pobre. Pesquisador exou piores que os cangaceiros, certos da impunidade de uma justiça que estava a serviço dos poderosos do lugar. Há diversos relatos de famílias ou populações que fugiram dos vilarejos onde moravam, ao saber da aproximação das volantes ou de grupos de cangaceiros. Isso mostra o temor das pessoas ao se depararem com esses dois grupos, que na prática da violência não se distinguia um do outro. As volantes policiais tinham em suas fileiras muitos homens rudes e reconhecidos delinquentes, como já mencionado. Independente da patente, soldados, cabos, sargentos e oficiais de polícia torturavam com requintes de crueldade sertanejos suspeitos de colaborar com cangaceiros. A lista de tortura é extensa: espancamentos, queimaduras, surras com varas, cortes no corpo, degola, tiro, estupros, roubos e assassinatos. São exemplos dos crimes hediondos praticados pela polícia contra pessoas às quais ela deveria proteger. Manuel Benício da Silva, coronel da Polícia Paraibana, orgulhava-se de ter um rosário com 99 orelhas, decepadas dos supostos cangaceiros que tiveram a infelicidade de cair em suas mãos. Esse mesmo coronel lamentava por não ter completado seu rosário macabro de 100 orelhas com a orelha de Lampião 73. Muitos crimes de roubos, espancamentos e assassinatos atribuídos aos cangaceiros foram, na verdade, cometidos por forças volantes. Vejamos alguns exemplos. Francisca de Souza Gaião, dona do Engenho Patos, ao telegrafar para o presidente da Paraíba, reclamou dos maus tratos com que a polícia agiu para com seus empregados, alguns deles duramente açoitados e sendo um assassinado 74. Num outro episódio narrado por Carvalho, os policiais volantes agiram com extrema crueldade ao maltratar um casal de idosos, lavradores pobres, residentes em Tingui. Justino Gomes da Silva e Teresa Gomes da Silva foram barbaramente espancados por uma volante policial, que os acusavam de coiteiros de cangaceiros 75. Nascimento narra episódios em que pessoas foram surradas com varas por volantes policiais, 1988, pp 246, 254, de invasão de propriedades, roubos de animais, arrombamentos de portas, espancamentos e até assassinatos, Chandler, 1981, pp 191, 192. Era muito comum que chefes de volantes tivessem parentesco ou laços de compadrio com autoridades judiciais e mesmo com fazendeiros mandatários. Assim, seus atos criminosos não eram investigados. Na ausência do braço forte da lei para punir os excessos cometidos, muitos crimes foram praticados pela polícia contra sertanejos pobres. Um fazendeiro de Sergipe, comentando sobre a polícia baiana, afirmou: 76. A população rural ficava dividida em ter que, por um lado, forçadamente auxiliar os cangaceiros, e, por outro lado, sofrer as violentas investidas das volantes. Os parentes dos cangaceiros sofriam com as perseguições policiais, que os espancava mixigindo notícias de seus familiares bandoleiros. Esse foi um dos motivos pelo qual alguns homens ingressaram na vida de banditismo. O exemplo de Antônio Matildes, narrado por Melo 2019, pp 79, 82, ilustra muito bem essa questão. Natural da vila de São Serafim, que fazia parte do município de Flores, ele era considerado um homem trabalhador, valente e de boa conduta. Tinha certo parentesco com Joaninha Ferreira, irmã da mãe de Virgulino Ferreira. Os irmãos Ferreira o tinham por tio. Ele foi nomeado inspetor de quarteirão de Poço do Negro, pelo juiz Mário Lira, em 1910. Das perseguições que fez a bandidos, destacou-se por recuperar cavalos roubados. Em 1919 ele foi espancado e preso em sua casa, na frente da esposa e dos filhos, por Antônio Maquinista, cabo de polícia e chefe de volante de Vila Bela. Segundo Chandler, 1981, p. 42, uma busca da polícia na residência de alguém significava a destruição dos utensílios domésticos e o espancamento dos familiares do acusado. A acusação feita por José Alves de Barros, o Zé Saturnino, este um dos principais sobrinhos de Matildes. Solto pela intervenção do capitão Antônio Timóteo, ele foi buscar auxílio com seus parentes, os irmãos Ferreira, que já se encontravam na vida de bandoleiros. No ano de 1920, Matildes e um bando de cangaceiros estavam a fazer ataques nas fazendas de Zé Saturnino e de seus familiares, os Nogueira. Temos aqui famílias em guerra, com saldo de muitos tiros disparados,
Muito sangue jorrado e muitas vidas ceifadas, tendo na origem da contenda ações violentas de uma polícia despreparada. P50 e FEM 52, Nascimento narra um fato ocorrido com o lavrador Antônio dos Santos, morador de Tanque Novo, localizado no sertão paraibano. Tonho de Ana, como era conhecido, o nome deve ser uma referência ao nome de sua mãe, era primo do cangaceiro Paizinho, o mesmo que em julho de 1924, no assalto à cidade de Souza, na Paraíba, espancou e humilhou o juiz Arquimedes Sotomayor, Chandler, 1981, p. 65. Em 1925, após sofrer constantes vexames infligidos pelas volantes policiais, que procuravam saber sobre seu primo cangaceiro, ele mudou-se com sua esposa e filhos para o sítio dos Nunes, de propriedade do Major Raimundo Cardoso, localizado em Flores, pequeno povoado do sertão pernambucano. Certo dia, enquanto trabalhava na roça, o sargento Guedes, da polícia paraibana, no comando de uma volante, foi até sua casa, onde só se encontravam sua esposa, que havia dado à luz há alguns dias, e seus 4 filhos, ainda crianças. Ela foi espancada, e quando Tonho de Ana chegou também foi espancado. Numa sessão de tortura a qual foi submetido, os policiais faziam furos com punhal em suas costas, indagando sobre o paradeiro de Paizinho. A volante foi embora sem ter a informação que buscava, mas deixou as marcas da violência e da humilhação. Tonho decidiu dar queixa do sargento ao delegado Jesuíno na delegacia de Flores. Lá ele foi humilhado e suas queixas desacreditadas. Ele retornou para casa revoltado com toda aquela situação de injustiça. Algum tempo depois despediu-se da esposa, orientando-a a ir para Juazeiro, seguindo os muitos grupos de romeiros, para buscar o auxílio do padre Cícero, ao que diziam, nunca negava auxílio aos necessitados. Tonho de Ana seguiu para os sertões da Paraíba, à procura do bando de Chico Lopes, ao qual Paizinho pertencia, no intuito de se vingar dos homens que o agrediram. Melo, 2019, p. 129, a violência policial também foi, de certo modo, o motivo de Sr. Pereira, Sebastião Pereira e Silva, ter entrado no cangaço. É bem verdade que exemplos de cangaceiros não faltaram em sua família. Seu irmão Né Pereira, Manuel Pereira da Silva Filho, era cangaceiro, assim como seu primo Luiz Padre, Luiz Pereira Jacobina, e seu sobrinho Antônio Pereira Neto. Melo, 2019, p. 73. Os Pereira travavam uma intriga com as famílias Nogueira e Carvalho que já durava muitos anos. Brigas, prejuízos financeiros, discussões acaloradas e até assassinatos já haviam sido cometidos por membros das 3 famílias. Macedo, 1975, pp. 44, 46, 110, nos informa que em 1918, o jovem Sebastião Pereira, com 17 anos de idade, morava no povoado de São Francisco, no município de Floresta Pei com sua família, tendo em casa uma senhora negra, a qual cuidou dele e de seus irmãos quando eram crianças e a quem eles chamavam de mãe, devido ao respeito que tinham por essa senhora. Os laços familiares nas famílias sertanejas são, ainda nos dias de hoje, algo muito forte. Certo dia, o capitão Teófanes Ferraz Torres, delegado de Serra Talhada, PI e comandante de volante, chegou na casa de Sebastião para prender seu irmão Né Pereira e Pedro Valões, acusados de vários crimes contra as famílias Carvalho e Nogueiras. Não os encontrando, espancou e queimou o rosto de Sebastião, além de espancar com uma palmatória a senhora negra, a quem ele chamava de mãe. Num outro incidente em 1916, um de seus irmãos mais velhos, Né Dadu, foi assassinado enquanto dormia por um de seus comparsas, o qual, segundo Chandler, 1981, p. 31, trabalhava secretamente para os Carvalho. Esses fatos mexeram com a moral sertaneja dos Pereira, que se viram desmoralizados perante a sociedade e descrentes na justiça. A entrada na vida do cangaço se deu em seguida. Os primos Sr. Pereira e Luiz Padre se destacaram como chefes de cangaceiros, tendo sob seu comando Lampião e seus irmãos, dentre outros bandoleiros, cometendo os mais diversos crimes, por um período que durou até 1922, quando os primos cangaceiros foram embora para Minas Gerais, atendendo às orientações do padre Cícero. Dadá, em entrevista 77, afirmou que quando Corisco a levou da casa de seus pais, seus familiares foram torturados pela polícia. Seus irmãos com menos de 8 anos de idade tiveram as unhas das mãos arrancadas. Seu pai foi bastante espancado, sua mãe e suas irmãs foram presas, ficando vários dias sem se alimentar ou beber água. Tudo isso porque a polícia queria saber o paradeiro dela e do grupo de Corisco.
Os oficiais de polícia viam no sertanejo pobre a figura de um possível coiteiro, e seus filhos como futuros cangaceiros. Longe dos olhos da justiça, era prática comum a polícia executar prisioneiros nos lugares afastados e longe de testemunhas. Um exemplo que podemos utilizar é o do cangaceiro jararaca José Leite de Santana, do grupo de Lampião, ferido e preso durante um malogrado assalto à cidade de Mossoró, RN, em 13 de junho de 1927. Ele foi levado da prisão para supostamente ir para Natal, onde seria julgado por seus crimes. No caminho, os policiais desviaram a rota e seguiram para um lugar ermo, onde Jararaca foi executado 78. Depois do assassinato de Lampião em Angicos, os cangaceiros que sobreviveram estavam divididos em pequenos grupos e seus respectivos chefes. Logo lhe sobreveio a dificuldade de se manter a rede de coiteiros. Lampião, quando vivo, sabia como ninguém onde buscar abastecimento de munição, lugares para descanso do grupo, os coitos víveres alimentícios, contribuições em dinheiro, manter uma viva rede de coiteiros a seu serviço, além de manter unidos os grupos de cangaceiros, se sobressaindo como chefe maior, tendo com todos uma prática constante de negociação e de perspicácia no trato mútuo. Com sua morte essa corrente se quebrou e os grupos ficaram agindo cada um por si. O cerco ao cangaço aumentou cada vez mais com o maior efetivo policial e a falta de apoio de muitos coronéis. Segundo Melo, o tenente João Bezerra declarou que o próximo seria o grupo de Corisco. Melo, 2019, p. 282. O mesmo autor afirma que durante os últimos meses de 1938, vários cangaceiros se entregaram às autoridades. Melo, 2019, p. 291. Alguns até auxiliaram a polícia na caça aos seus antigos companheiros. 79. Português, chefe de um pequeno grupo de cangaceiros, depôs as armas em dezembro de 1938, juntamente com sua mulher Quitéria e mais 3 de seus companheiros, Velocidade, Pedra Rocha e Barra de Aço. Estando preso no quartel do 2º Batalhão de Polícia de Santana do Ipanema, ele foi morto a tiros dentro do quartel em 12 de fevereiro de 1939, pelo soldado Pedro de Aquino dos Santos, 22 anos, filho do comerciante Thomas José de Aquino, a quem Português havia assassinado em 1934, lá mesmo em Santana do Ipanema, em uma das suas muitas investidas criminosas de roubos, extorsões e assassinatos. Pedro havia ingressado na polícia em 1937, para vingar a morte do pai. 80. Através desses registros percebemos quanta arbitrariedade e violência foi utilizada pela polícia na luta contra o cangaço, tendo nas camadas mais pobres da população as principais vítimas desses abusos. 3.5 Fuga da justiça e questões entre famílias. As questões entre famílias se originavam muitas vezes por causa de supostos roubos de animais, queima de plantações, apropriação de terras, depredações de bens, discussões acaloras, dentre outros motivos, os quais a boa vontade e o bom senso de ambos os lados poderiam resolver. Essas questões acabavam envolvendo famílias inteiras, parentes, aderentes e empregados, num conflito armado que não poucas vezes resultavam em morte. Segundo pesquisadores, o conflito que envolveu Virgulino Ferreira e seus parentes contra Zé Saturnino e a família Nogueira teve início por volta de 1916, quando Virgulino tinha 18 anos. As causas foram pretensos roubos de animais, quebra de chocalhos, objeto que o animal trazia ao pescoço, provocações, o que gerava rixas familiares, invasão de propriedade e prejuízos financeiros para ambos os lados pela queima de plantações e matanças de animais. 81. Não havia cerca nas fazendas e os animais de diferentes proprietários ficavam juntos no pasto. As queixas de roubo de animais, segundo Chandler, 1981, p. 37, era algo comum no sertão nas primeiras décadas do século XX. Essas desavenças logo se tornaram em episódios de emboscadas e tiroteios, se distanciando cada vez mais de uma solução pacífica. As questões não foram satisfatoriamente resolvidas por ambas as partes e a justiça não teve pulso para intervir, o que resultou com a entrada de Virgulino e seus irmãos na vida do cangaço. A honra familiar parece ter sido o motivo de Jesuíno Brilhante ter entrado na vida errante de bandoleiro. No início dos anos de 1870, seu pai, João Alves, se desentendeu com um certo Honorato Limão, por causa de um suposto roubo de animal. Assim, o trato entre a família Calado, a qual Jesuíno pertencia, e os Limão se tornou estremecido. Provocações e briga resultaram no assassinato de um dos parentes de Jesuíno por Honorato e seus irmãos,
em dezembro de 1871. Jesuíno, em represália, foi até um bar onde Honorato estava e o matou a golpes de punhal. Nascimento, 1998, p. 16. Para fugir da justiça e da vingança da família do morto, Jesuíno ingressou na vida de cangaceiro. Era a justiça feita pelas próprias mãos por não se confiar na justiça dos tribunais, onde muitas vezes havia jurados de caráter duvidoso e submissos a seus patrões. Estes, por serem agregados de determinados mandões do lugar, votavam segundo as ordens de seus patrões, não ousando contrariá-los. A justiça privada se fazia mais eficaz que a justiça pública. A fuga da justiça levou muitos homens a ingressar no cangaço. Ao cometer um crime, o sujeito podia ir embora do local e recomeçar nova vida em outra localidade. Podia se entregar às autoridades e aguardar seu julgamento preso, ou podia cair na clandestinidade e ingressar em algum grupo de bandoleiros. Clementino Quelé, que fora inspetor de quarteirão, após matar 2 homens em um lamentável incidente policial, estes de uma família de prestígio do lugar, foi destituído do cargo e passou a ser procurado pela polícia. Ele fugiu e ingressou no bando de Lampião. Algum tempo depois, por desacordos com o chefe, abandonou o cangaço e ingressou nas volantes policiais, tornando-se um dos mais temidos chefes de volantes a caçar cangaceiro. Também o cangaceiro Horácio Novaes, Horácio Cavalcante de Albuquerque, conhecido ladrão de cavalos e de tantos outros crimes na região de Floresta P, fugindo da ação da justiça, ingressou no cangaço. Ele foi chefe de um pequeno grupo de bandoleiros e tempos depois juntou-se ao bando de Lampião 82. Em entrevista concedida a Antônio Sapucaia para o jornal Gazeta de Alagoas, edição de 16 de setembro de 201.283, o ex-cangaceiro 25, José Alves de Matos, afirmou que por causa de desavenças entre vizinhos, sua família foi denunciada à polícia por ter admiração por Lampião, o que resultou no espancamento de seu sobrinho. Esse fato teve como consequência brigas entre famílias e a prisão de José Alves. Ao ser solto, revoltado com a ação policial, resolveu entrar na vida do cangaço, onde já tinha 5 parentes: Santa Cruz, Pavão, Chumbinho, Ventania e Azulão. Era dezembro de 1933 e ele tinha apenas 16 anos. Fez inicialmente parte do grupo de Corisco, depois passou a pertencer ao bando de Lampião. Ele atribuiu sua entrada no cangaço às humilhações sofridas pelos sertanejos simples com os atos violentos da polícia. As arbitrariedades da polícia, a justiça seletiva e parcial, o descaso das autoridades governamentais para com as necessidades sociais básicas das populações menos favorecidas, uma máquina pública que correspondia fielmente aos interesses privados, uma população banditismo no Nordeste. Os coronéis. Origem do coronelismo. O cangaço está, entre outras coisas, diretamente ligado à figura do coronel. Ainda no Brasil colonial, na necessidade de proteger suas propriedades de ataques indígenas ou da invasão por outros colonos, o donatário, possuidor de muitas terras, tinha a seu serviço dezenas de jagunços armados. Esses homens, como dito acima, muitas vezes realizavam através das armas serviços sórdidos para seus patrões. Roubo de animais, assassinatos, expulsão de moradores nativos de suas terras, apropriação de terras, surras e ameaças a agricultores são exemplos desses crimes. Pericaz 2010, p. 17, indica a presença de grupos de bandoleiros já no período da invasão holandesa, século 17. Soldados holandeses desertavam e formavam grupos de fora da lei, e ainda bandeirantes paulistas, que se desgarravam de seus grupos e missões desbravadoras pelo sertão nordestino e organizavam grupos de salteadores. São conhecidos Lucas Evangelista dos Santos, morto em 1849, e o potiguar jesuíno brilhante, Jesuíno Alves de Melo Calado, morto em 1879. Durante as 2 últimas décadas do século XIX e as 2 primeiras décadas do século XX, muitos nomes de bandoleiros se destacaram por seus crimes. Os irmãos Guabirabas, Cassimiro Honório, Jeremias dos Santos, Antônio Silvino, os irmãos Porcinos, Senhor Pereira e Luiz Padre. Foi durante esse período, já com a figura do coronel instituída, que esses jagunços passaram a agir em bandos organizados e por conta própria. E aí temos a figura do cangaceiro. E seus bandoleiros tinham na pessoa do coronel certa segurança e apoio, uma vez que agiam como seus aliados quando se colocavam a seu serviço para atuar nas lutas entre famílias e contra seus adversários políticos.
O poder do coronel e sua figura mandante vem de muito longe, desde a criação da Antônio Feijó. Durante o período de regência trina, a Guarda Nacional estava sujeita ao atender aos interesses da burguesia. O Brasil vivia um período turbulento, onde o imperador Dom Pedro I, proclamador da independência, abdicava ao trono em favor de seu filho, o príncipe herdeiro Dom Pedro II, com apenas 5 anos, após sucessivos atos de protestos por seu caráter absolutista. O Brasil, país de dimensões continem, era pouco povoado. O exército brasileiro não tinha condições de controlar as muitas situações de conflitos nem dispunha de homens o suficiente para fazer a segurança das províncias. Por falta de recursos financeiros do governo, não existia um corpo policial organizado, bem equipado e pronto para atuar na defesa da lei e da ordem nas muitas cidades, vilas e povoados. Na maioria das vezes, dada a falta de autoridades, o mandatário local, normalmente um senhor de muitas posses e que gozava da amizade ou tinha algum parentesco com membros da corte, fazia funcionar a lei a partir dos seus próprios conceitos. Era a justiça baseada naquilo que ele julgava ser correto. Esses homens constituíam uma classe dominante formada por ricos fazendeiros e comerciantes. Suas milícias, existentes pelas fazendas e povoados, eram reconhecidas pela regência como defensoras da lei. A criação da Guarda Nacional, teoricamente, substituiria as milícias e sua finalidade era, juntamente com o Exército, defender a independência do Brasil e sua integridade nacional, defender a Constituição e a liberdade das pessoas. 84. Dada a carência de forças policiais, ela também serviria para manter a ordem pública nas áreas rurais. Existiam vários regimentos da Guarda Nacional em diversas cidades brasileiras. Pericaz afirma que os custos como armamentos, munição e equipamentos em geral eram arcados pelo governo nacional e as câmaras municipais eram encarregadas de decidir onde as tropas ficariam, além de fiscalizá-las. O alistamento era feito entre os cidadãos que tinham direito ao voto eleitoral. Esses, ao ingressar na guarda, eram dispensados do alistamento no exército. Os cargos hierárquicos de oficiais e coronéis eram reservados aos mandatários locais, tendo esses que pagar pela patente recebida. Ainda segundo Pericaz, 2010, p. 60, os oficiais eram, todos eles, donos de terras, parentes destes ou seus agregados. Essa praxe favorecia só os membros das famílias abastadas que podiam pagar pelo título. Assim, os grandes fazendeiros e ricos comerciantes, os quais já possuíam o poder político de forma patriarcal, é que eram contemplados. A Guarda Nacional se fez presente nas lutas do Brasil na Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, e em outros momentos de tensão na história do país. Fazer parte do comando da Guarda era sinônimo de prestígio, poder e riqueza. Nas festas religiosas, as quais mobilizavam toda a cidade, a presença do coronéis se fazia notar através de seus garbosos uniformes e por estarem sempre nos lugares de destaque. Leal 2012 p. 242, afirma que os oficiais da guarda, quando condenados por algum crime cometido, não podiam ser presos em celas comuns, ficando na Guarda Nacional era mais de caráter político que militar. Quando o poder público concedia a patente de coronel para um fazendeiro, um homem civil, concedia-lhe também o poder das armas. Essa era uma maneira de preservar a posição política no âmbito local para membros da elite sertaneja, fortalecendo seu poder e seu prestígio. Desta forma, o título de coronel se proliferou no sertão nordestino entre as famílias de posses. E essas famílias também passaram a comprar títulos para seus herdeiros, numa clara intenção de perpetuar seu poder e sua influência. Mesmo com a extinção da Guarda Nacional em 1922, durante o governo de Arthur Bernardes, sendo substituída pelo tiro de guerra, Pericaz, 2010, p. 63, ficou o caráter repressor e autoritário dos coronéis. Eles mantiveram seu poder, cercados por milícias de jagunços armados. Com o tempo passaram a ser chamados de coronéis todos os ricos fazendeiros, comerciantes e pessoas com condições econômicas consideradas. Tornaram-se chefes políticos e dominavam a política local de modo paternalista e autoritário. Existia a lei dos tribunais e a lei dos coronéis, onde eles resolviam as questões de suas localidades conforme lhes conviesse e segundo o senso de justiça de cada um. O poder local do coronel tinha pouco ou quase nenhum enfrentamento. Havia muitos abusos por parte dos coronéis, por parte de seus protegidos e também por seus jagunços.
O poder de mando do coronel era medido a partir do seu poder econômico, baseado em suas terras, suas posses e seus negócios de teor econômico, da sua capacidade de arregimentar grupos armados para seu exército particular, no intuito de fazer valer sua lei e sua ordem, e sua capacidade de influência nos negócios de governo e de justiça, beneficiando-se de decisões governamentais e recursos públicos para atender seus interesses privados. O coronel e as eleições com a Constituição de 1824, o voto era baseado na renda do indivíduo. A renda regulamentava o processo político, ou seja, para votar era preciso ter uma certa renda além de ser alfabetizado. O povo não tinha representação política porque, na sua grande maioria, as pessoas não tinham renda o suficiente para que pudessem ter direito ao voto. As pessoas eleitas eram representantes das oligarquias, pois quem votava eram os ricos fazendeiros, latifundiários, donos de engenhos, escravocratas e pessoas de posses. Eles elegiam pessoas que defenderiam seus interesses. A Constituição Republicana de 1891 retirou a exigência de renda, mas manteve a exclusão dos analfabetos. Como o voto era universal masculino, eram excluídos também os menores de 21 anos, as mulheres, os mendigos e os membros de ordens religiosas 85. Em um país onde a maioria da população era analfabeta, para alguém ser considerado alfabetizado bastava saber assinar o nome. Isso era necessário para que a pessoa fizesse seu registro no alistamento eleitoral. Assim, era muito comum que os coronéis contratassem professoras para ensinar as pessoas que moravam em suas dependências a assinar o nome. Como o voto não era secreto 86, essas pessoas eram obrigadas a votar, por imposição do coronel, nos candidatos que ele indicasse, sob pena de sofrerem agressões físicas, serem demitidas do trabalho ou serem postas para fora das terras onde moravam, que na maioria das vezes pertencia a 86. O voto secreto só foi instituído em 1932 com o Código Eleitoral. Ver eleição segundo Carvalho, Leal, 2012, p. 12. Havia uma conexão entre os coronéis dos muitos municípios nordestinos, os governadores e o governo federal numa rede de colaboração e apoio onde os interesses privados se sobrepunham sobre o coletivo. O coronel negociava como governo apoio político para obter vantagens financeiras, melhorias para suas terras e benefícios sociais para sua região. Em troca, ele dava apoio para que os candidatos do governo fossem eleitos para cargos eletivos através do voto de cabresto. Segundo Priori, 2017, p. 56, as fraudes nas eleições eram uma constante. E ainda Rezende Ferreira, Delgado, 2018, p. 103, afirma que havia adulteração nas atas de votação, com nomes de pessoas já falecidas ou pessoas que votavam 2 vezes ou mais. Isso causava distorções nos resultados das urnas, onde o número de votos era superior ao número de eleitores. Tinha ainda os eleitores que eram obrigados a votar na presença de jagunços armados, como também casos em que o coronel prometia pequenos presentes aos eleitores como roupas, calçados, alimentos, até ferramentas do campo como enxadas. Dependendo da situação, o coronel ora apoiava, ora disputava o poder com o governo. O governo, por sua vez, favorecia para que o coronel aliado agisse à vontade em seu município. Assim, o poder do coronel se estendia por todas as áreas da vida social em sua localidade. Dependendo do seu poder aquisitivo e de sua capacidade de influência, era ele quem nomeava o delegado, o juiz, o comandante da polícia e até funcionários públicos. Leal 87 afirma que em alguns lugares, o poder do coronel está associado à influência moral e religiosa do padre da paróquia, o qual é seu aliado. As escolas, segundo Facó, 1976, p. 34, quando existiam, ficavam em suas dependências e serviam aos seus filhos e aos filhos de pessoas de posses, ficando as crianças pobres sem educação escolar, no obscurantismo do analfabetismo. Essa prática de troca de favores entre as elites dominantes marcou a política brasileira, sobretudo no Nordeste, durante o século XIX e as primeiras décadas do século XX. O menos 1930, e teve seu poder diminuído gradativamente a partir da Revolução de 1930, com Getúlio Vargas na presidência da República. O coronel e o cangaço. Os governos não estavam interessados em combater as causas do cangaço, uma vez que a máquina pública estava a serviço de interesses privados. As necessidades gritantes das populações carentes não eram atendidas. Os órgãos públicos e a justiça eram morosos em punir as arbitrariedades, os abusos de poder e a corrupção da polícia e de outras autoridades.
Os trabalhadores rurais viviam desamparados pela lei e para sobreviver precisavam, em quase tudo, do apoio do coronel. Para conseguir trabalho, ter uma moradia humilde, ter socorro médico, ou como afirma Facó, 1976 p. 15, para se ter um pedaço de terra para plantar. As milícias armadas, às quais os coronéis se valiam para defender seus interesses particulares contra opositores políticos, famílias rivais ou contra quem se opusesse às suas ordens, transformaram-se em instrumento de repressão. Com o surgimento do banditismo independente, o cangaço, o coronel a ele se aliou, seja para proteger suas propriedades, seja pelos altos lucros de se negociar com os cangaceiros. Os coronéis apoiavam os cangaceiros negociando armas e munições, fornecendo-lhes alimentos e outras coisas de suas necessidades, dando-lhes esconderijos, tratamento médico, quando necessário, e informações sobre a movimentação da polícia, como também atuando com seu prestígio em questões judiciais, no intuito de ajudá-los. Lhes davam uma sensação de impunidade. Sua influência proporcionava certa segurança aos cangaceiros. Muitos chefes cangaceiros se relacionavam com as elites locais e com elas se associavam em negócios. Alguns episódios retratam bem o apoio que Lampião recebia de vários coronéis nas vastas áreas rurais da Bahia, de Pernambuco e de Sergipe, se estendendo também ao Ceará, Alagoas e Paraíba. Quando aconteceu o ataque à cidade de Mossoró, RN, em junho de 1927, no qual Lampião e seu bando foram obrigados a se retirar devido à resistência dos moradores, segundo Nascimento, 1998, p. 156. Ele foi procurar coito em Aurora C. nas terras do coronel Isaías Arruda. Pericaz, 2010, p. 35, informa que o coronel João Gonçalves de Sá, deputado estadual e chefe político de Jeremoabo-BA, tinha desde 1928 um acordo com Lampião, para que o chefe cangaceiro não depredasse suas 20 fazendas. Em troca, o coronel seria seu coiteiro e lhe daria apoio quando necessário. João Gonçalves se tornou um dos homens de confiança de Lampião. Um outro coronel com quem Virgulino Ferreira teve estreitas relações de negócios foi Petronilo de Alcântara Reis, um dos fazendeiros mais ricos da Bahia e bem relacionado com políticos de Salvador. Segundo Pericaz, 2010, p. 35, Lampião era sócio de Petronilo na compra de fazendas. Muito embora a amizade entre os dois tenha durado pouco e Lampião tenha passado a depredar as propriedades de Petronilo, Heronildes Ferreira de Carvalho, capitão médico do Exército e governador de Sergipe por intervenção de Vargas em 1937. Desde 1929 mantinha relações de amizade com Lampião e era suspeito de fornecer aos cangaceiros armas e munições, além de cuidar para que a polícia não os incomodasse em terras sergipanas. 88. Segundo Melo, 2019, p. 234, a confiança de Lampião era tanta que ele costumava dizer que em Sergipe seu bando poderia dormir de cuecas. Em Pernambuco, Lampião contava com o apoio dos coronéis Emílio Novaes e Ângelo da Gia, prósperos fazendeiros e homens de considerável prestígio. Os coronéis João Sá de Jeremoabo e João Maria de Carvalho de Serra Negra, ambos em terras baianas, também prestavam apoio aos cangaceiros. 89. O jovem cangaceiro Volta Seca Antônio dos Santos, quando preso em 1932, revelou às autoridades baianas vários coiteiros de Lampião, além de informar que eles, os coiteiros, era quem sustentavam Lampião. 90. Melo, 2019, p. 212, em suas Pés Cabral de Oliveira, em 1980, afirmou que no sertão não houve bandido, houve protetor de não teria cometido tantos crimes nem teria espalhado terror pelos sertões nordestinos por quase 20 anos. Em depoimentos às autoridades e jornalistas, muitos coronéis afirmaram que devido às circunstâncias, foram forçados a ter negócios com Lampião e com outros chefes cangaceiros e ainda apoiá-los em suas necessidades. É possível que haja verdade nessa afirmação. Em um ambiente onde o que valia na luta pela sobrevivência era a lei do mais forte, não era prudente tornar-se inimigo de Lampião. Lembrando que a segurança pública era deficitária, com um policiamento insuficiente, despreparado e mal pago. No entanto, o cangaço era produto daquela realidade de violência, exploração, abandono social, secas e extrema pobreza da população.
É bem verdade também que os cangaceiros, como vimos ao longo desse trabalho, estiveram por diversas vezes a serviço dos coronéis, nas disputas por poder, nas guerras entre famílias rivais, em assassinatos de inimigos e opositores, persuadindo pessoas a abandonar ou vender suas propriedades por valores abaixo do mercado, forçando eleitores a votar nos candidatos do coronel, além dos atrativos lucros que se tinha ao se negociar com cangaceiros. A verdade é que, em troca do apoio dado, os coronéis, por muitas vezes, se valeram do sórdido serviços dos cangaceiros para defender seus próprios interesses. 4.4 Vargas, a Revolução de 1930 e o fim do cangaço. Alguns fatores contribuíram decisivamente para o fim do cangaço. Já desde a década de 1920, os presidentes dos estados 91 de Pernambuco, Bahia, Alagoas, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte se reuniram, por algumas vezes, para juntos traçarem planos de combate ao cangaço. Entre os acordos firmados estava a permissão para que destacamentos policiais adentrassem as fronteiras de um outro estado, quando em perseguição aos criminosos. Segundo Melo, 2019, p. 142, entre 1927 e 1928, o chefe da Polícia de Pernambuco, Eurico de Souza Leão, com o apoio do presidente do estado, Estácio de Albuquerque Coimbra, travou verdadeira guerra contra o cangaço, apoiado por decisões jurídicas, as quais garantem segredo de justiça para as ações tomadas por comandantes de volantes e chefes de destacamentos. Empreendeu uma perseguição ferrenha aos coiteiros. Muitas arbitrariedades foram cometidas pelas tropas volantes, uma vez que a violência era uma prática comum nas ações policiais. Melo nos informa, 2019, pp. 147, 148, que alguns coronéis, juízes, delegados, subdelegados e inspetores de polícia foram presos ou destituídos do cargo, por suspeita de coloio com os cangaceiros. Na Paraíba, o governador João Suassuna, de 1924 a 1928, intensificou o combate ao banditismo e ofereceu, segundo Melo, 2019, p. 104, 10 contos de réis pela cabeça de Lampião, soma considerável para a época. João Pessoa, sucessor de Suassuna no governo, de 1928 a 1930, em seu primeiro ano de mandato, dando continuidade à guerra ao banditismo, intimou os coronéis e outras autoridades paraibanas para que parassem de dar coito aos cangaceiros, prometendo 92 pessoas foram presas, outras obrigadas a entregar suas armas à polícia, assim como casas e fazendas de pessoas influentes foram invadidas pela polícia, sob suspeitas de envolvimento com crimes de mando. A batalha travada por João Pessoa contra as oligarquias paraibanas e o banditismo não teve o êxito esperado, devido à falta de apoio do governo federal, à influência de políticos e coronéis contrários às suas decisões e à falta de contingente policial para fazer valer e fiscalizar suas determinações. Em 1929, João Pessoa era candidato a vice-presidente da República com Getúlio Vargas, pela Aliança Liberal, apoiada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Nas eleições realizadas em 1º de março de 1930, venceu Júlio Prestes, candidato do presidente Washington Luiz, com acusações de fraudes de ambos os lados. João Pessoa foi assassinado em um café de Recife, por motivos que envolviam questões políticas e particulares. 93. A morte de João Pessoa deixou o clima político do país ainda mais tenso. A responsabilidade do crime recaiu sobre o presidente Washington Luiz, acusado de negligenciar ajuda a João Pessoa na batalha contra os desmandos das oligarquias dominantes. Esse episódio levou a oposição a unir-se contra o governo. Vargas, que fazia parte de uma nova oligarquia, via nas disputas políticas entre São Paulo e Minas Gerais entraves aos seus interesses. E os militares, e matérias jornalísticas e com políticos influentes de alguns estados. Com o movimento tenentista, em 3 de outubro de 1930 foi deflagrada uma luta armada no Rio Grande do Sul, que se estendeu para Paraíba, Minas Gerais e Pernambuco. No Rio de Janeiro, no dia 24 do mesmo mês, os generais Mena Barreto e Tasso Fragoso mais o almirante Isaías Noronha depuseram Washington Luiz, faltando pouco tempo para o término de seu mandato. Em 3 de novembro, uma junta de governo transmitiu o poder a Getúlio Vargas, líder político da revolta. Era o fim da Primeira República. 94. O cangaço enfrentaria novos tempos. Ao assumir a presidência da República, Vargas destituiu todos os presidentes dos estados e nomeou interventores para governar.
Nos primeiros anos da década de 1930, seu governo travou uma árdua batalha de desarmamento dos coronéis, sobretudo aqueles que lhe fizeram oposição, não permitindo que se tornassem núcleos de resistência ao novo governo. Segundo Facó, 1976, p. 191, os coronéis Franklin Albuquerque e Horácio de Matos, ambos ricos fazendeiros de grande prestígio político no sertão baiano, foram presos. Outros coronéis foram destituídos de cargos políticos que ocupavam 95. Ainda em setembro de 1930, Frederico Costa, presidente da Bahia, mandou distribuir cartazes pelo sertão com a fotografia de Lampião, 2019, p. 160. Era uma verdadeira fortuna para a época. Era o valor de 10 automóveis novos. Essas ações trouxeram certas dificuldades para os grupos de cangaceiros em relação à aquisição de armas e munições. Chandler nos informa, 1981, p. 161, que durante o ano de 1931, o grupo de Lampião teve alguns confrontos com a polícia, sobretudo nos meses de novembro e dezembro, em que a polícia baiana esteve no seu encalce. Ainda segundo Melo, 2019, p. 218, após nova conferência ocorrida em Recife, em julho de 1935, pelos presidentes dos estados de Pernambuco, Ceará, Alagoas, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba, na qual se discutiu o novo convênio de combate ao banditismo. Uma das medidas aprovadas foi a fiscalização nas canoas que navegavam pelo São Francisco. Foi reforçada a exigência de matrícula para cada uma das embarcações. Muito embora houvesse meios de burlar essa exigência, ela não deixava de ser um empecilho para os donos das embarcações, que passaram a ter certa dificuldade para transportar mantimentos, armas e munições para os cangaceiros. Uma outra dificuldade que os cangaceiros tiveram que enfrentar foi uma maior contratação de sertanejos para aumentar o efetivo das volantes. Os cangaceiros passaram a lutar com grupos de homens que viviam a mesma realidade de pobreza que eles, criados nos mesmos sertões e caatingas, acostumados com privações, sol forte e longas caminhadas, conhecedores dos lugares por onde os cangaceiros costumavam andar. Até as vestes que usavam eram semelhantes às dos cangaceiros. Melo, 2019, pp 99, 100. Nesse período, a atuação desses civis na luta contra o cangaço foi de grande importância. Vários cangaceiros afamados, chefes de subgrupos do bando de Lampião, foram mortos em combate. Como exemplo podemos citar Criança, Mariano, Pai Velho, Zé Baiano, Pavão e Pontaria. Outro aspecto importante na luta contra o cangaço foi a aquisição de melhores armamentos pelas polícias estaduais, como a submetralhadora, além da criação do 2º Batalhão de Polícia em Santana do Ipanema, no final de julho de 1936, pelo interventor federal Osman Loureiro de Farias, Melo, 2019, pp 198, 200, 201. Lucena Maranhão, então major e comandante do novo batalhão, mandou um recado para que os coiteiros parassem de ajudar os cangaceiros. Melo, 2019, p. 205. Com a implantação da ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945, de Getúlio Vargas em 1937, não havia mais espaço para que grupos de cangaceiros vivessem aterrorizando a vida das pessoas pelos sertões nordestinos. Pressionado pela Inglaterra, que tinha lucrativos negócios no setor ferroviário do Nordeste e estudos para a prospecção de petróleo no raso da Catarina BA, Vargas intimou os interventores dos estados nordestinos que combatessem e erradicassem o banditismo de suas regiões. Em seus empreendimentos progressistas, Vargas pretendia levar o desenvolvimento para todas as regiões do país, incluindo o Nordeste. Os coiteiros que durante anos deram apoio aos cangaceiros, agora estavam acossados pelas autoridades. Por vezes tiveram que faltar com a cobertura dada aos bandoleiros, por suas propriedades estarem ocupadas pelas volantes. E com o apoio reduzido dos coiteiros, era difícil de se sustentar em meio àquela vida de perseguições, tiroteios e privações. Segundo Carvalho, 2015, p. 264, outros fatores também contribuíram para o fim do cangaço: a abertura de estradas, financiadas pelo governo federal, permitindo um maior fluxo de carros e caminhões, a expansão telegráfica, trazendo uma melhor comunicação entre as cidades, a logística das tropas volantes, como já citado acima, um número cada vez maior de recrutas e a aquisição de armas mais modernas. O conjunto desses fatores foram determinantes para o fim do cangaço.
Em 28 de julho de 1938, o principal núcleo de cangaceiros foi eliminado na Grota de Angicos, no município de Poço Redondo, num trabalho em conjunto do tenente João Bezerra, o aspirante Francisco Ferreira de Melo e do sargento Aniceto Rodrigues da Silva, ambos da polícia alagoana, e que resultou na morte de Lampião, sua companheira Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Com a morte de seu maior líder, o cangaço chegava ao fim. Nos meses subsequentes, vários cangaceiros se entregaram à polícia. A anistia dada pelo presidente Getúlio Vargas assegurava a garantia de vida para cada cangaceiro que se entregasse, mas ele seria preso e iria para a prisão. Era a justiça que exigia, de alguma forma, uma reparação pelos muitos crimes cometidos. 96. Há quem afirme que o cangaço terminou definitivamente com a morte de Corisco, ocorrida em 25 de maio de 1940, em Brotas de Macaúbas, Jeremoabo, a 600 quilômetros de Salvador, BA, em uma emboscada da volante de Zé Rufino. 97. Na verdade, ele já não estava mais em atividade. Meses antes tinha dissolvido o grupo, além de estar com os braços deficientes por conta de tiros recebidos em combates com a polícia meses antes. Na ocasião, ele estava indo embora para o sul para recomeçar nova vida. Estava mais para um retirante ou alguém em fuga. Ao acabar o cangaço, acabava também a longa trajetória de homens que, vivendo à margem da lei, ostentavam uma mistura de bravura, coragem e atos de selvageria, através de suas armas penduradas ao corpo, de suas vestes adornadas com ouro, de seus cabelos longos, de suas longas andanças, seus sofrimentos, seus crimes cruéis, seus amores e mortes. Conclusão: o cangaço foi um fenômeno social surgido por volta da segunda metade do século XIX e que durou até o final da década de 1930. Mesmo extinto há mais de 8 décadas, esse tema continua a despertar o interesse de historiadores, sociólogos, pesquisadores e um número cada vez maior de estudiosos. A figura do seu mais famoso personagem, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, continua presente no imaginário popular, no folclore nordestino, nas cantigás de roda e nos versos dos poetas. Suas façanhas se eternizaram no cinema, na televisão, na literatura de autores consagrados como Graciliano Ramos, Viventes das Alagoas e José Lins do Rego, cangaceiros, além da vasta literatura de pesquisadores de várias áreas científicas. Assim, o cangaço está muito presente na história e na cultura nordestina. Aprofundar o contexto social em que esses homens e mulheres estavam inseridos. Nossa intenção, ao aprofundar a pesquisa, foi buscar respostas para questões no sentido de saber as implicações sociais que levavam tantos homens, mulheres e até adolescentes a ingressar nas fileiras do cangaço. O cangaço retratava os graves problemas sociais vividos naquele período, como a miséria, a ausência do poder público, a violência desmedida e o abandono social em que vivia a maior parte da população nordestina da jovem república. Segundo Chandler, 1981, p. 271, nas condições sociais extremamente fatores, os quais estavam bem presentes na realidade sertaneja durante as décadas de 1920 e 1930, o latifúndio, que há décadas privilegiava ricos fazendeiros, os quais tinham forte poder econômico e possuíam grandes extensões de terra. Essas pessoas eram, quase sempre, bem relacionadas com autoridades políticas do lugar, as quais lhes beneficiavam com cargos, recursos públicos e as benesses da lei. A ausência do Estado, onde os recursos públicos estavam a serviço da esfera privada, contrastando com a falta de políticas públicas que favorecessem o bem-estar social daquela região. As más condições de vida a que estavam submetidos os trabalhadores do campo, baixos salários, longas jornadas de trabalho, alimentação precária, péssimas condições de moradia, ausência de escolas e serviços de saúde, além das secas periódicas. A irregularidade das chuvas prejudicava enormemente a agricultura e a pecuária, o que tornava a vida do sertanejo ainda mais difícil. A violência no campo, onde jagunços armados, por vezes a mando de ricos senhores, assaltavam nas estradas, saqueavam fazendas, assassinavam pessoas, incendiavam plantações e matavam animais. As volantes policiais que agiam com extrema violência e crueldade para com as populações pobres cometiam vários arbítrios, certos da impunidade. A falta de justiça no meio rural, onde prevalecia a justiça das armas dos pistoleiros a serviço dos coronéis. A ausência de um judiciário sério, com juízes nomeados segundo a conveniência dos mandatários locais, julgamentos compostos por jurados e testemunhas de caráter duvidoso.
Esse mau funcionamento da justiça nos sertões nordestinos muito contribuiu para a figura do coronel. As sangrentas disputas travadas entre famílias influentes por poder político e pela posse da terra levavam à contratação de vários grupos armados, verdadeiros exércitos formados por jagunços. Estes, oriundos de famílias muito pobres, e que viam nesse tipo de trabalho a possibilidade de servir a uma família de posses, a qual lhe daria trabalho, comida e abrigo. Num ambiente onde a violência estava sempre presente, esse pertencimento era importante. Era preciso escolher um lado, aliar-se para se proteger dos abusos da polícia e dos jagunços. Mesmo resultando de uma situação de extrema pobreza a que o homem do campo estava submetido, embrutecido pela vida rude e injustiçado nos mais elementares direitos sociais, os cangaceiros não lutavam contra as autoridades corruptas nem contra os ricos coronéis. Antes aliavam-se a eles, praticando os mais diversos crimes. Sua luta não era por justiça social nem contra a fome ou a miséria. Lutavam por seus próprios interesses. Com as mortes de Lampião Maria Bonita, sua companheira, e mais 9 de seus asseclas, na grota de Angicos, Poço Redondo-se, na manhã de 28 de julho de 1938, o cangaço praticamente chegava ao fim. Nos meses que se seguiram, os cangaceiros sobreviventes ou se entregaram à polícia, ou fugiram para outros estados, abandonando de vez a vida de cangaceiro, ou foram mortos em combate com as volantes. O fim do cangaço não significou o fim de velhas práticas criminosas, perpetradas no tempo. Ainda encontramos em nossa sociedade resquícios do coronelismo de outrora. Não mais na pessoa do coronel, dono de engenhos e terras. Hoje o coronel trocou a garbosa farda militar corruptos, empresários desonestos e autoridades públicas criminosas. E na disputa entre eles para se perpetuar no poder, são noticiados pelos meios de comunicação casos de corrupção, nepotismo e até assassinatos. Assim, a violência ainda norteia os rumos de muitos lugares nos sertões nordestinos, e como bem se percebe, muitos dos crimes praticados pelos cangaceiros ainda estão bem presentes em nossos dias. Os que levantam a voz para reivindicar direitos, há muito negligenciados, têm suas vidas ceifadas pelas balas assassinas dos matadores de aluguel. A luta pela terra continua a ser um dos mais complexos problemas sociais que existe no campo, causando incontáveis mortes. A violência policial estampada nos jornais não cessa de fazer vítimas, e a justiça, com seus inúmeros entraves, parece favorecer a impunidade dos bem-afeiçoados do poder. Ainda há muito a ser pesquisado sobre o cangaço, visto ser um tema bem abrangente. Apesar dos esforços para as pesquisas aqui reunidas, as exaustivas leituras e elaboração de textos, fica aqui registrado a alegria de ter contribuído, através deste trabalho, para uma melhor compreensão da nossa história. Os cangaceiros nos deixaram como lição a coragem para lutar e a capacidade de resistir às dificuldades do caminho. Ainda hoje os nordestinos lutam e resistem contra a exploração, o preconceito, a violência no campo e na cidade, as intempéries da natureza e o descaso das autoridades. É de suma importância que se denuncie as injustiças cometidas contra o nosso povo nordestino, formado por uma gente guerreira, que tem na sua origem toda uma história de luta e resistência por sua liberdade e sobrevivência. Pois essa história é a história de todos nós.